Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante espanhol que de repente apareceu com negociações bem avançadas para se tornar reforço do Botafogo. Estamos falando de Cris Ramos, 28 anos de idade, estava jogando lá no Cádiz, da segunda divisão da Espanha, quem sabe pode ser mais um atleta alvinegro. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV e deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral para a FBTV, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Cris Ramos na última temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando de novo, ele tem 28 anos de idade, 1,90 m, estava jogando no Cádiz, que disputou a segunda divisão do futebol espanhol. Vamos lá. 38 jogos, 25 como titular, 10 gols marcados, uma assistência, 15 passes para finalização, 65 arremates, acertou gol 38% das vezes, ganhou 53% das disputas de bola por cima, que é uma métrica excelente para um centroavante, sofreu 44 faltas, acertou 68% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Cris Ramos nessa última temporada europeia. Galera alvinegra, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu tenho certeza que você começou a ver o vídeo e falou, pô, FB tá maluco? Que cabelo é esse, cara? Eu tô com esse cabelo aqui propositalmente, claro que é um pouco de maluquice, mas é para conversar com você, que também começou ou está sofrendo com o problema da calvície. Ele tem solução, tá, pessoal? E não precisa ser necessariamente com um processo cirúrgico. Você pode, por exemplo, fazer que nem eu, ir no Espaço Fox, lá em São Cristóvão, para os moradores do Rio de Janeiro, e fazer a massagem capilar que eles oferecem. É um tratamento tranquilo, que não precisa de intervenção cirúrgica. Você faz em 12 sessões e começa a ter rapidamente, em 3, 4 meses, resultados como esse que eu tô tendo. E o melhor de tudo, pessoal, quem vier da FBTV, clicar pelo link que vai estar na descrição do comentário fixado, ganha 50% de desconto no tratamento de 12 sessões iniciais que o Espaço Fox oferece. Então, se eu fosse você, parava de sofrer com o problema da calvície, ia no link que vai estar na descrição e aproveitava também para poder resolver esse problema, tá bom? Recadinhos dados, agora a gente pode continuar falando sobre o jogador, que vamos abordar um pouco como é que foi, né? Como é que está o atual momento do Cris Ramos, pessoal, que é um jogador, claro, está jogando na segunda divisão do futebol espanhol. Deixa eu aqui ajeitar o cabelo, né? Ninguém é obrigado a ficar me vendo com esse cabelo de maluco aqui o vídeo inteiro. Né? Mas assim, tá jogando a segunda divisão do futebol espanhol. Claro que é um contexto diferente, como seria a La Liga, mas ele, nessa temporada, tem vivido talvez um dos melhores momentos na sua carreira. Ele não chegou a ser um titular absoluto do Cádiz, por mais que a reta final de temporada dele já tenha sido consolidada como um jogador titular da equipe, mas essa talvez tenha sido uma das temporadas mais artilheiras da sua carreira. Conseguiu participar de 10 gols ao longo do ano, termina a temporada como titular, viveu a sua temporada com mais gols na carreira, então dá sim pra gente dizer que ele vai chegar talvez na sua melhor fase como jogador profissional para reforçar o Botafogo, tá bom? O jogador, pessoal, tem 28 anos de idade. Será que se a gente abordar a parte clínica do atleta, a gente pode achar alguma coisa que preocupe o torcedor alvinegro? Bora ver o histórico de lesões do Cris Ramos, e a princípio não. Tá, pessoal? É bem verdade que ele teve uma lesão bem no final da temporada europeia agora, né? Se não me engano, é no seu último jogo pelo Cádiz, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Ele entra, ele começa o jogo, faz um gol e sai logo no comecinho da partida, porque ele teve um probleminha muscular que o afastou dos gramados por 92 dias, voltou agora na pré-temporada da equipe espanhola. Mas tirando esse momento, que foi uma lesão um pouco mais chata, e também nem atrapalhou tanto, né? Porque foi logo no final da temporada, o Cris Ramos não tem, assim, lesões notáveis, digamos dessa forma. Claro que no Brasil ele vai encontrar um calendário completamente diferente, isso pode mudar, né? O seu rendimento clínico, digamos assim, mas a princípio não é um jogador que sofre com a parte física, beleza? E quando falamos, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, que talvez seja a parte mais legal, né? Que a gente vai poder, de fato, falar como é que joga o atleta. Então vamos lá, com o mapa de movimentação, mapa de calor do Cris Ramos, nessa última temporada europeia, e não tem muito mistério, tá bom? O Cris Ramos, como vocês podem perceber nesse mapa de movimentação, ele é um centroavante, tá bom? Mas eu acho que é importante te ressaltar que lá no esquema do Cádiz, por muitas oportunidades, a equipe espanhola jogava com 2 caras mais ali no ataque. O Cris Ramos e o Roger Martin muitas vezes jogavam
com uma dupla de ataque. O Chris Ramos, ele é um centroavante muito forte na bola alta, um cara bem alto, né, como a gente pode ver, 1,90 m, e faz valer isso nas disputas de bola por cima, um cara que tem um ótimo gesto técnico de cabecinha, mas ele não se limita a ser aquele centroavantão que fica ali afundado na última linha da equipe adversária. Ele é um cara com boa velocidade, é um cara que sabe atacar bem o espaço, não chega a ser assim um jogador habilidoso, mas ele consegue muitas vezes cair pelo lado do campo, se vira bem, ele é um cara que usa muito o corpo para superar os marcadores. Lance individual, muitas vezes você acha que ele vai perder a bola, ele se vira de costas e consegue girar em velocidade, sair pelo fundo do campo em muitas oportunidades. Então é um cara habituado a um esquema de 2 atacantes, um centroavante que tem, bem ou mal, uma movimentação razoável. Não vai ser aquele cara que vai sair da área e vai fazer grandes coisas para a sua equipe, mas principalmente nos momentos de velocidade, de transição, ele vai ter sim o que te oferecer fora da área. Centroavante destro, esqueci de falar no começo do vídeo. Então, assim, é um cara que vai te entregar ocupação da área, bola alta, muito boa, principalmente, mas também não vai te deixar sem velocidade, sem uma capacidade de atacar o espaço, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E que tal a gente ver, pessoal, como é que foram as suas outras temporadas jogando no futebol espanhol? Bora lá, pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Chris Ramos como atleta profissional. Temporada 20 e 21, jogando pelo Lugo, da segunda divisão da Espanha. 37 jogos, 11 como titular, 3 gols e 1 assistência. Temporada 21-22, ainda pelo Lugo. 41 jogos, 36 como titular, 7 gols, 5 assistências. Temporada 22-23, ele começa pelo Lugo e aí sim se transfere para o Cádiz, começa sua temporada pelo atual clube. 39 jogos, 28 como titular, 8 gols, nenhuma assistência. E aqui é importante pontuar, pessoal, ele começa pelo Lugo na segunda divisão e depois, no caso, ele já joga a primeira divisão, joga a La Liga, no futebol espanhol. Assim como faz também na temporada 23-24, 38 jogos, 30 como titular, 5 gols e 1 assistência. Então, assim, é um jogador que fez majoritariamente sua carreira como profissional na segunda divisão do futebol espanhol. Nas 2 temporadas que ele jogou na La Liga, ele não teve assim um grande destaque, até foi bem mais titular do que reserva na temporada anterior, né, 23-24, mas não conseguiu marcar tantos gols. A bela verdade é que nessa temporada agora, a 24-25, ele tem mostrado o seu lado artilheiro mais do que nos outros anos, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação? Chris Ramos chegando para reforçar o Botafogo. Bem, galera, claramente, essa é mais uma contratação do departamento de scout do Botafogo. Eles foram buscar um atleta bem fora dos holofotes. Eu acho que a gente não pode esperar do Chris Ramos aquele cara matador, um super centroavante, aquele cara que vai te entregar 15, 20 gols numa temporada. Esse não é o perfil do atleta. Ele só bateu 10 gols em uma temporada na sua carreira, que foi a última. Agora, mas eu acho que ele é um cara que tem o perfil do projeto do Botafogo. É mais um atleta com ótima estatura, um jogador com velocidade, um cara que vai te entregar em outras fases do jogo. Não vai ser só aquele cara destinado a ser um homem-gol. Vai ser um centroavante que vai te dar mobilidade, vai te dar possibilidade de contra-ataque, vai te dar arraste, principalmente, pelo lado do campo, briga física pelo lado do campo. Então, eu não acho que seja um jogador que vai chegar para mudar o patamar do Botafogo. A gente tem que sempre lembrar que vai passar por um processo de adaptação, é um europeu, chegando, vindo de férias, no meio de temporada. A tendência é que em 2025 ele ainda fique meio mais ou menos. Mas eu acho uma aposta interessante que o Botafogo está fazendo, principalmente para composição de elenco. Eu não acho que vai ser um cara para assumir a posição, para ser caramba, chegou aqui, é talvez um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, mas ele vai entregar características hoje legais, que eu gosto, pelo menos, num centroavante, que é um cara que vai te dar muita bola alta, principalmente, mas sem tirar completamente o seu jogo fora da área, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!